Amém, queridos? Glória a Deus. Estão prontos para ouvir a palavra? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Queridos, como eu tenho dito para vocês, eu tenho uma mania, um hábito, acho que um defeito. Eu expresso tudo que eu estou lendo, que eu estou estudando, e de um tempo para cá, eu ministrei para uma liderança, através do Zoom, uma liderança de uma igreja. Eu falei sobre identidade e tinha um amigo nosso dos Estados Unidos que foi convidado para participar, e depois da live ele me chamou e ele falou: cara, você precisa estudar algumas coisas, porque tem muito a ver com a mensagem que você tem pregado. E desde então eu comecei a ler de uma forma intensa sobre a ciência moderna, não a ciência tradicional, que é cética. Eu comecei a estudar sobre física quântica, esses detalhes, essas coisas que são muito importantes. Sempre eu não gosto de ver ou ler coisas que não têm fundamento, quando eu digo assim, de pessoas que não creem em Deus. E as pessoas que eu tenho lido e estudado são pessoas que têm temor a Deus. Então, eu vou usar alguns termos aqui nessa noite, que não é comum, nossa linguagem é outra, mas é importante que nós entendamos como isso funciona. A ciência vai chamar de um jeito, a maturidade é quando você consegue ler algo que não tem a linguagem cristã, mas consegue enxergar. Olha, isso daqui não está na Bíblia, mas isso aqui não está na Bíblia desse jeito, mas isso aqui tem tudo a ver com o que a Bíblia diz. Então é muito importante entendermos isso. Nunca, queridos, é sobre ter pensamentos positivos, ainda que isso é bom. É melhor do que ter um pensamento negativo. Pensamento positivo, mas o nosso alvo não é ter pensamentos positivos. Nosso alvo é ter os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Amém? Então não basta apenas ter. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus 11:3. Hebreus 11:3, nós vamos ler alguns versículos aqui. Nós vamos ler Hebreus 11:3. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre a frequência da vida. Eu sei que esse assunto não é comum, essa linguagem, frequência, o que é uma frequência? Você sabe que nesse exato momento, por mais que você não esteja vendo, tem frequências passando por esse lugar. E por mais que você não veja, e por que você não consegue ouvir essas frequências? Porque você não está sintonizado na mesma frequência. Presta atenção, o mundo que você não vê é muito mais real do que o mundo visível. E por nós não entendermos o mundo espiritual, que é o mundo invisível, nós sofremos no mundo físico. Porque nós não somos um humano, preste atenção, nós não somos um humano tentando ter experiências espirituais. Nós somos espíritos desenvolvendo uma experiência humana. Isso muda tudo. Se você entender, pode levantar e ir embora. Presta atenção, porque a religião nos ensinou que nós temos que ser espirituais. Não. Você não é espiritual pelo que você faz. Nós nos tornamos espiritual pelo que Cristo fez. Nós recebemos essa nova vida. Agora o homem no plano original, Gênesis 1:2, ele foi criado espírito, alma e corpo. Não corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. O homem morreu, tá? O homem morreu e nós, de toda a criação, nós somos o destaque, porque somos os únicos da criação que foi criado como Espírito de Deus. O restante, os animais, as plantas, os seres, eles têm alma e corpo, mas eles não têm espírito. Isso nos mostra que nós somos um ser singular, intrínseco, pessoas únicas. Então é importante que você entenda isso. Então, vamos ler Hebreus 11:3. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O universo foi formado por quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível, que aquilo que nós vemos, veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas invisíveis. O escritor aos Hebreus disse: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra. Presta atenção. Abra comigo Hebreus capítulo 1. A palavra falada, quando você fala, você libera uma frequência. Quando você se expressa, você libera uma frequência.
Nós não estamos acostumados a ouvir isso. Irmãos, eu tenho entendido que as pessoas precisam vir para a igreja e elas saírem felizes. Elas precisam ser ministradas e sair. Aqui não é lugar de você ficar vivendo desgraça. O pastor sobe, só bate. Não, se o Espírito trouxer uma exortação, nós vamos trazer. Mas a ideia é que você entra aqui e saia daqui com vida, entendendo como encarar os reveses do dia a dia. Então esse é o nosso alvo, pregar uma palavra feliz, contente. Ninguém está aqui mal-humorado, estamos felizes porque somos salvos, somos abençoados, então temos uma vida em Cristo Jesus. Então é importante, o meu desafio hoje é isso, é ter uma igreja feliz, não uma igreja enganada, mas uma igreja feliz, tá? Hebreus 1:3, nós lemos o 11:3, vamos ler 1:3. Ele, ou seja, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Preste atenção. Nós lemos Hebreus 11:3, que diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma frequência. A fé tem uma frequência. A incredulidade tem outra frequência. A vida tem uma frequência. A morte é outra frequência. A bênção é uma frequência. A maldição é outra frequência. Eu quero te mostrar isso na Bíblia, para que nós possamos entender em qual frequência nós estamos andando. Pastor, como é que nós poderíamos traduzir essa palavra frequência? Poder, energia. Poder, energia. Nós não estamos acostumados com essa palavra energia, é místico, né? Frequência. A nossa mente religiosa impede de enxergar algumas coisas. A gente está acostumado com a palavra poder, mas a palavra frequência é isso. Tá? Então, nós muitas vezes oscilamos entre duas frequências. E esse texto de Hebreus 1:3, ele diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, não pelo poder da sua palavra. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, não do poder da sua palavra. Não é o poder que gera a palavra, é a palavra que gera poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A minha palavra, a sua palavra pronunciada tem poder. Tem poder. Porque tudo foi criado através da palavra. Isso revela uma lei. Nós vamos falar um pouquinho sobre lei daqui a pouco. Isso revela uma lei. A lei que a palavra cria. Diga comigo, a palavra cria. Pastor, só a palavra de vida? Não, qualquer palavra tem um poder criador. Presta atenção, se você fala em problema, o problema vai crescer, é uma frequência. Tudo que eu foco expande, tudo que eu foco cresce. É importante que nós entendamos isso. Aonde vamos colocar o foco? Pastor, mas o que fazer com os problemas da vida? Nós vamos chegar lá, tá? Abra comigo Salmo 33:6. Salmos 33:6. Estou trazendo fundamento para você. 33:6 diz: os céus por sua palavra se fizeram. Os céus pela sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Os céus, tudo que existe, foi expressão da palavra de Deus. Presta atenção, o que Deus quer, Ele fala. O que Deus quer, Ele fala. O que Deus quer, Ele fala. Se o que Deus quer, Ele fala. E a Bíblia diz em Romanos, nós não vamos ler Romanos 4, que Ele é um Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Deus chama a existência o que não é como se já fosse. O que Deus quer, Ele fala. Agora, o que eu quero, o que eu faço? O que eu quero, eu reclamo. Eu murmuro.
dinheiro veio pouco, eu preciso de dinheiro. Ao invés de eu confessar a palavra prosperidade, eu confesso desgraça. Esse mês não vai dar para nada. Isso é uma frequência que você está liberando. Ei, se você quer mudar essa circunstância, muda a frequência dela. Se você quer mudar a circunstância, não busque uma solução. Porque buscar uma solução vai resolver o problema momentaneamente. E tem gente que vive passando por problemas a vida inteira. Porque a questão não é só resolver um problema, é entender a frequência da vida. Você sabia que 5% das doenças, ou das pessoas doentes, 5% tem a ver com genética? 95% tem a ver com emoções. Presta atenção, isso é muito importante você entender isso. E não esquecer, apenas, ainda que toda doença é maligna, seja genética ou não, entenda, 5% das pessoas doentes tem a ver com genética. 95% tem a ver com as emoções. As pessoas estão doentes por carga genética ou estão enfermas por causa das suas emoções? E o problema é que a gente frequenta uma igreja, ouve a palavra, mas a gente às vezes não entende a importância do relacionamento com a palavra de Deus. Isso daqui não pode ser substituído por nenhum livro, nem o meu, nem de fulano nenhum. A palavra de Deus é primordial. Você pode ler livros, isso vai te ajudar, vai te direcionar. Eu sou um amante da leitura, sou um estudioso, mas a palavra de Deus é em primeiro lugar. Então, a palavra de Deus, ela é uma lei, como eu disse. E que lei que é a palavra de Deus? A lei do Espírito da vida. A palavra de Deus é uma lei. É uma lei. Presta atenção, se você subir em cima de um prédio e se você se jogar, você tem direito de escolher se vai se jogar ou não. Mas depois que você decidiu se jogar, você não escolhe mais. Por quê? Porque você entrou numa lei. Qual foi a lei? A lei da física. E a física puxa tudo para baixo. Você escolhe entrar no chuveiro ou não. Mas depois que você entrou, você não escolhe se molhar. É isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque tem coisas que nós escolhemos de forma inconsciente. E aí nós entramos em uma frequência errada, fora da palavra de Deus. Abra comigo Romanos 8:2. Romanos 8, versículo 2. Aleluia, glória a Deus. Eu quero muito do fundo do meu coração que o Espírito ministre isso sobre você, sobre nós. Como funcionar numa frequência correta. Como viver na frequência da vida e não na morte ou no poder da vida. Olha o que diz Romanos 8:2. Diz assim: porque a lei do Espírito da vida, o Espírito da vida é uma lei. Em Cristo Jesus te livrou de outra lei. A lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida é uma lei. O pecado e a morte são outra lei. Abra comigo Romanos 6:23. Irmãos, eu sou tão preocupado em trazer embasamento bíblico, que quando eu estou pregando um assunto que eu não estou acostumado a pregar, eu preciso de muitos versículos, para mim estar convencido, não é para convencer vocês, mas para mim estar convencido que eu tenho base bíblica para isso. Romanos 6:23, se tem uma coisa que eu desejo, que eu prezo nessa igreja, é pelo fundamento da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Fulano disse, ciclano disse, não. O que a palavra diz. Mas ele é um homem, a igreja dele é grande, o que a palavra de Deus diz. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem uma recompensa. O que é o salário? É uma recompensa por algo. Então o pecado é uma lei, a vida é outra lei, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você sabe um pouquinho de português, você vai ver que um mais muda tudo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Jesus está, o que a palavra está dizendo aqui? Mas, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. O salário do pecado é a morte, mas
O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. O que isso significa, queridos? Que eu entro numa lei. Quando eu começo a viver uma vida de pecado, eu entro dentro de uma lei. E que lei é essa? Lei do quê? Da morte. Quando eu começo a pecar, eu entro numa lei. O homem tem livre-arbítrio? Sim, tem direito de escolha. Ele escolhe pecar ou não, mas depois que ele peca, ele não tem escolha, porque ele entrou numa lei. Preste atenção nisso. Você sempre, toda situação na sua vida, você tem um poder de escolha. Sempre existe dois lados diante de uma situação. Sempre existe uma direção correta a tomar em todo. Pastor, não tem jeito. Tem. Você pode não conseguir, mas tem. Você sempre vai ter uma opção. Por quê? Porque Deus nos criou para que tivéssemos uma opção. Então entender isso é muito importante. Eu escolho pecar ou não. Mas depois que eu escolhi pecar, eu não escolho mais. Porque eu entrei dentro de uma lei. Aí as pessoas dizem, presta atenção, vamos quebrar mais conceitos aqui. Aí as pessoas dizem, pastor, sabe o que aconteceu isso comigo? Porque Deus me puniu. Você como pai puniria seu filho desse jeito? Eu já conversei com pais, irmãos, que perderam um bebê, nasceram e morreram. Ele falou, pastor, é porque eu estava afastado do caminho do Senhor. Olha que Deus maligno que esse povo imagina. Deus maligno, isso é um Deus maligno, isso é mau. Deus te ama, irmãos. Deus te ama. Deus te ama, você é amado por Deus. Pastor, então Deus não castiga o pecado? Não, o pecado já é uma lei. E quando você entra nela, ela já tem a sua recompensa. Porque assim, o salário do pecado é a morte. Ele não está dizendo, olha, Deus traz morte para quem peca. Lá não está dizendo, Deus vai matar quem peca. Ele diz, o salário, a recompensa do pecado. Ou seja, não é Deus que me pune com o pecado. O pecado já tem a sua punição, porque ele é uma lei. Você subiu no prédio, se jogou, se esborrachou lá embaixo. Foi Deus que fez? Não, ele criou a lei. A lei da vida. Você quando entra nela ou na lei da morte, você vai morrer. A lei da física foi Deus que criou. Homens descobriram. A ciência não cria nada, ela descobre. Thomas Edison descobriu a energia. Ele não criou. Porque Deus é criador de tudo. A sabedoria do homem, a inteligência do homem, é Deus que dá. Pastor, mas aí os homens usam o conhecimento que tem para fazer o mal, porque eles estão na lei da morte. E quem está na lei do pecado, tudo que ele faz, até de bom, é para a morte. Preste atenção. Deixa eu falar alguns termos aqui que eu estudei. Um pouquinho sobre a lei da vibração. E por que eu quero falar um pouco sobre a lei da vibração? Porque tudo no universo, presta atenção, tudo no universo se move. Uma pedra que está no canto, ela se move. Você está sentado, pastor, mas eu estou parado, eu não me movo. Os seus órgãos estão se movendo. Seu coração não está parado. Tudo no universo se move. Isso é a lei da vibração, não tem nada parado, a terra não está parada. Dá para você entender isso? Vocês estão aqui comigo? Preste atenção nisso, isso é muito importante. Então, de acordo com a lei da vibração, o universo está em constante movimento vibratório. De acordo com a lei da vibração, o universo está em constante movimento vibratório. E tudo se manifesta por este princípio, tudo. Todas as coisas se movimentam com o seu próprio padrão de vibração. E nada no universo está em repouso. Tudo se move. O que eu quero dizer é que o pecado é uma lei de vibração. Ele se move quando eu entro naquele lugar, quando eu entro naquela lei. Agora escute, ao conhecer o princípio da vibração, nós somos capazes de entender uma das leis mais importantes do universo, de que tudo está em movimento. Tudo está em movimento, de partículas subatômicas da matéria à nossa mente. Tudo.
O que você pensa está na mente consciente. Vontade, intelecto e emoções está na mente consciente. Só que a sua mente consciente não para aí. Ela vai para o seu subconsciente, o seu cérebro. Mente é uma coisa, cérebro é outra coisa. O que é o cérebro? É a memória de tudo aquilo que foi mandado como informação, de forma visual, auditiva, traumática. Dá para entender isso? Então, a nossa mente, ela é fotográfica. Os nossos olhos é a melhor máquina fotográfica que existe. Cada olhar que você vai virando desse jeito aqui, é como se fotos fossem tiradas. A gente não consegue ver isso. Mas o que é isso, irmãos? Isso é um entendimento que eu preciso ter, por quê? Porque quando eu não filtro, quando eu não decido o que eu vou pensar, eu mando informações para o meu cérebro que não está na lei da vida, que não tem a ver com a vida. Vamos lá, deixa eu terminar de ler esse parágrafo aqui. Nós também somos capazes, isso é a lei da vibração. Nós também somos capazes de atrair ou irradiar energia, que na verdade é poder, tá? Energia é poder, ou irradiar energia através das nossas vibrações e exercer influência sobre o mundo ao nosso redor. Nós também somos capazes de atrair ou irradiar energia através das nossas vibrações e exercer influência sobre o mundo ao nosso redor. Pastor, eu queria ouvir o que Deus vai fazer na minha vida. Não, Ele não vai fazer, Ele fez. Agora você e eu, nós precisamos entrar nessa lei, para que nós possamos desfrutar daquilo que Cristo fez por nós. Irmãos, o homem foi criado para morrer? Não. Então a morte não faz parte da lei de Deus. Se a morte não faz parte da lei da vida, a morte é uma lei, uma consequência do pecado. Então o que significa? Que a morte, por que nós seres humanos não aceitamos a morte de um ente querido? Tem gente que morre com 90 e poucos anos e o parente ainda diz, foi cedo, tão novo. Quando eu estou perto que eu ouço isso, dá vontade de falar, só se for irmão de Matusalém. Aí foi bem do adolescente mesmo, que morreu com 969 anos. Por que a gente não aceita a morte? A pessoa está lá na UTI e tal, no final, não tem esperança. O médico diz, não tem mais o que fazer, ele está em coma. Mas quando morre, você sofre um baque. Mas não estava vendo que ia morrer? A morte não é aceitável para nenhum ser humano. Ninguém aceita a morte. Por quê? Porque ela não faz parte do plano original. A doença estava no plano original. Então a doença não faz parte da lei de Deus. Como é que tem crente que diz que Deus manda doença para me tratar? Não faz sentido isso, cara. O que ensinaram para a gente, irmãos? Quando Deus criou o homem, você sabe quando foi que aconteceu? A primeira morte foi quando Adão e Eva comeram do fruto. Isso foi a morte espiritual. O primeiro homicídio aconteceu quando Caim matou Abel. Por que não tinha isso antes do pecado? Porque eles andavam em uma lei. Eles andavam em uma frequência. Preste atenção. Abra comigo Gênesis 2:16. Gênesis 2:16, 17. Gênesis 2:16 e 17. Diz assim o 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O que é uma ordem? É algo imperativo, é uma lei. O que Deus fala é lei. O que Deus fala é lei. Não é lei de obrigatoriedade, é lei de vida. Não é lei de obrigatoriedade. Quando a lei foi dada no antigo pacto, a lei não foi dada para que o homem cumprisse. A lei foi dada para mostrar para o homem que ele não tinha condição de cumprir. Porque o homem morto não tem condições de agradar a Deus. O homem morto não tem condições de fazer a obra de Deus.
Não importa quantas obras eles fizessem, não importa se eles guardavam o sábado, isso não era o suficiente para torná-los justos diante de Deus. Não importa se anualmente eles matavam animais e faziam sacrifício, isso não anulava o pecado dele. Jesus não veio só perdoar os nossos pecados, Jesus veio mudar a nossa identidade a ponto de nós não sermos mais pecadores. Deus não veio só derramar o seu sangue. Se Ele tivesse derramado o seu sangue na cruz, nós estaríamos perdoados, mas ainda continuaríamos sendo quem nós éramos. Mas quando Ele morreu, nós morremos. Se morremos com Ele, também ressuscitamos com Ele. Então, o sangue fala do perdão. A morte fala da morte do meu velho homem. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Gálatas 2:20 diz: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, 16, o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore de jardins comerá livremente. Deus falou: ó, você pode comer, irmão, quantas mil árvores tinha naquele jardim? Nós não sabemos. Mas Deus falou: vocês comem de tudo, só aquela ali. O que é que Deus falou? O que você comer não vai te fazer mal, porque tudo isso está dentro da minha lei. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava falando para o homem: você tem direito de escolha, você só não tem direito de escolha depois que você escolheu. Agora que eu escolhi, eu estou dentro de uma lei. É por isso que o perdão, ele é instantâneo, mas as consequências levam tempo para a gente tomar, para a gente se livrar dela. Até acabar aquela colheita, a gente continua colhendo aquela erva daninha. Você fala: cara, mas já estou em outra mentalidade, já estou com outro. Sim, você foi lá, deu uma tribuladazinha, fez uma festa, gastou dinheiro com bebida, com álcool, passou no cartão de crédito, mas você se arrependeu, voltou para Cristo. A fatura do cartão do mês que vem vai voltar, vai vir com perdão? Não vai vir não? Como você se arrependeu, por que eles não cancelam a dívida? Tipo assim, você está arrependido, meu filho, amém, você está certo diante de mim, mas paga o cartão. Pastor, eu tive um filho fora do casamento e eu não era crente. Pois é, agora você está dentro de uma lei. A lei do quê? Da pensão. Mas eu não conhecia. Pois é, mas você entrou numa lei, e uma lei gerou um fruto, e agora você tem que sustentar aquele fruto, porque senão a falta de sustento te coloca numa prisão. Entenda isso. E isso no Brasil dá prisão. Roubar o Odebrecht, essas coisas não dá não, mas não pagar pensão. Presta atenção, queridos. É uma lei. Que frequência que nós estamos andando? Presta atenção. O que nós estamos pensando? É uma pergunta. E por que nós estamos pensando como pensamos? Porque a maioria de nós não pensamos de onde veio esses pensamentos. E cada pensamento nosso deveria ser questionado se isso tem a ver com a palavra de Deus. Queridos, Deus criou o homem em medo? Criou o homem com medo? Não. Não. Como é que o senhor sabe que Deus criou o homem em temor, não em medo? Como é que eu sei que Deus não criou o homem em medo? Deixa eu te falar. Quando você entra na lei do medo, o seu corpo todo é alterado. Seu batimento cardíaco, sua pressão arterial, tudo muda. Muda ou não? Você fica bem? Com medo? Não. O mal-estar que gera no seu corpo? Por quê? Por que o seu corpo está passando por esse colapso? Porque ele está passando por algo que ele não foi criado para passar. Presta atenção, a neurociência diz que genética são possibilidades, não certeza. A ciência antiga, tradicional, diz que a genética é obrigatória. O seu pai teve, você vai ter. Isso é a ciência tradicional. A ciência moderna diz que genética são possibilidades que os nossos filhos têm, ou que nós tivemos dos nossos pais. O que é isso? Nós temos possibilidade de desenvolver aquilo que o nosso pai tinha ou não. Mas como é que eu decido isso? Na mente.
Na frequência correta. Na frequência correta. Então, andar na palavra de Deus, ao andar na palavra de Deus, o homem viveria o quê? Na frequência da vida. Se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, eles andariam na frequência da vida. Mas se decidisse ouvir a serpente, como eles assim o fizeram, o homem entraria na frequência da morte. E o que aconteceu? Eles escolheram comer? Sim ou não? Eles teve direito de escolha? Não. O que é que eles não teve mais direito? Foi depois que eles comeram. Agora aquilo vai produzir algo. Eu escolho se eu vou ler a palavra de Deus ou não. Eu escolho se eu vou orar ou não. Mas depois que eu escolher entrar na palavra, eu não escolho, porque a palavra de Deus é poderosa. Ela separa alma e espírito, juntas e medulas. A igreja do Senhor Jesus na terra, precisa voltar para a Bíblia, irmãos. A gente precisa amar a palavra de Deus. Tudo que eu estou falando aqui não é para que a gente se incline para a ciência. Eu quero aprender com a ciência aquilo que a Bíblia diz, irmãos, mas de uma forma mais detalhada que a ciência faz isso. Então, quando vivemos na frequência da palavra, até os reveses, preste atenção, quando vivemos na frequência da palavra, até os reveses da vida contribuem para o nosso crescimento. Quando nós estamos na frequência da vida. Porque na frequência da vida, irmãos, não há nada que o diabo faça que possa causar dano a você. Amém? Quando eu estou na frequência da vida, quando eu estou em Deus, através de Cristo Jesus, o diabo pode fazer o que ele quiser. Pastor, ele fez um escarcéu lá na empresa, eu perdi o emprego. Espera para você ver onde é que você vai entrar. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não coopera para todo mundo, não. Todo mundo gosta de usar esse versículo, né? Todas as coisas cooperam. Coopera para quem? O restante do versículo você não fala. Só coopera para aqueles que amam a Deus. Se você não ama a Deus, não vai cooperar para nada, só vai destruir a sua vida. Agora, se eu amo a Deus, não importa o que é que Paulo disse, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu estou dentro de uma lei e não há nada que o diabo possa fazer. Eu estou dentro de uma lei. Por isso que a Bíblia diz, os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Por que ele não toca? Porque ele não tem poder para entrar na lei de Deus. Não é que ele não quer, é que ele não pode. É o que eu quero que você entenda. Sou doido para destruir o Robson, mas ele está numa lei, está fora da minha frequência, eu não consigo atingir. Por que que o diabo, ele quer tentar a gente para que a gente caia no quê? Para que a gente decida por ele. Para que a gente caia na frequência dele. Ele fala, agora sim. Agora que você partiu para a minha frequência, agora eu vou deitar e rolar na sua vida. E dentro, presta atenção, da lei do pecado e da morte, não importa o que você esteja fazendo de bom, não importa quanto dinheiro você está ganhando, não importa quantos bens você está adquirindo, tudo aquilo é para a morte. Pastor, mas essas coisas é para a morte? É porque você está dentro da lei do pecado e da morte. Agora, irmãos, quando eu estou na lei do Espírito da vida, tudo que eu faço, até o que o diabo faz, acaba me dando resultado positivo. Por quê? Porque eu passei a entender que não importa o que ele faça, eu estou dentro de uma verdade, eu estou dentro de uma lei. Abra comigo Jó. Esse texto tem sido fundamental para nós. Eu tenho falado sobre ele nas quarta-feiras. Jó 3, versículo 25. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Amém? O que eu quero é que nós aprendamos a andar na frequência correta, no poder correto. Vamos lá. Jó 3, 25. Jó 3, 25. Diz assim, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Olhe para a sua Bíblia, você não pode esquecer desse versículo. Aquilo que eu temo, ou seja, aquilo que eu tenho medo me sobrevém, e o que eu receio me acontece, meu Deus.
pode acontecer isso, não pode acontecer isso. Mas você está pensando no quê? Não pode, não pode. Vai acontecer, ué. Pastor, mas eu estava falando que não podia, mas eu estava focado naquela lei. Presta atenção, o homem não tem como sair do pecado se ele ficar olhando para o pecado. O homem só é liberto da lei do pecado e da morte quando ele olha para Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora acabou. Acabou. Agora eu passei a viver em uma nova lei. Como o Cleito disse aqui em Colossenses 1,13, ele nos transportou do império das trevas. O que era o império? Era a lei do pecado e da morte, para o reino do Filho do seu amor. Fisicamente você não viu isso, mas espiritualmente isso é uma realidade. Ou seja, agora você está em outro lugar, em uma nova dimensão, você está em uma nova frequência, você está em uma nova lei. E que lei? Lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Agora, o que eu tenho medo, irmãos, presta atenção, se você quer sair de um problema, comece a pensar a palavra, não, e pare de pensar no problema. Ninguém nunca acordou com um boleto pago, depois de passar a noite em claro, perguntando como é que ia pagar. Ninguém nunca acordou, olhou para o boleto, rapaz, aqui o carimbo já foi pago. Por preocupação? Não. Então, preste atenção, o temor, o medo, ele é uma lei. A fé é outra lei. Então, aquilo que eu temo me sobrevém. O que eu receio me acontece. O que está acontecendo na minha vida? O que eu tenho medo? Eu tenho medo de perder o emprego. Eu tenho medo de passar por isso. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de ter o que a minha mãe teve. O que você está dizendo? Eu tenho medo. Isso vai sobrevir sobre você. Abra Provérbios comigo. Provérbios 18. Nós estamos indo para a reta final já. Provérbios 18, 21. Texto muito conhecido para nós. Para que a gente possa entender sobre frequência. Aleluia. Provérbios 18, 21, acharam? A morte e a vida. A morte é uma lei, nós já lemos isso. A morte é uma lei. E a vida estão no poder da língua. E o que bem utiliza, come do seu fruto. O que bem utiliza não só para o bem, mas se usar bem para a morte, você vai colher fruto disso. A morte e a vida estão no poder da língua. Então o que eu falo, olhe para mim, o que eu falo é fundamental. O que eu falo a meu respeito, o que eu falo ao meu casamento, o que eu falo para a minha circunstância, o que eu falo para a minha conta bancária, o que eu falo para o meu corpo. Ei, deixa eu falar novamente aqui, por que Jesus falava com árvore? Se você saísse ali fora e encontrasse um cara conversando com a árvore, você diria que ele é o quê? Para nós hoje ler que Jesus falou com a figueira, é fácil. Mas você imagina um cara está falando com a árvore, você vai morrer. Nunca mais vai nascer fruto de você. E você diz, aleluia, glória a Deus. Não, você vai falar, cara, esse cara cheirou cola e comeu a lata. Presta atenção. Jesus falava, por quê? Porque a vida e a morte, quando ele queria a vida, ele liberava a palavra de vida. Quando ele quis que a figueira morresse, ele liberou uma palavra de morte. E no outro dia, quando os discípulos passaram, falou, Senhor, a figueira secou. Marcos 11, ele diz, olha, presta atenção, se vocês falar com esse monte, se alguém, lá está escrito, se alguém falar a esse monte, quem é esse alguém? Diga eu, você. Agora, você está falando de uma montanha, pastor. Jesus estava usando uma montanha para mostrar, para tipificar os nossos problemas. Fale com os seus problemas. Em nome de Jesus, você foi resolvido. Em nome de Jesus Cristo. Você não vai roubar meu sono. Eu vou dormir hoje o sono do justo. Então eu vou deitar e dormir, porque o Senhor cuida de mim. Ô Deus, sabe o que eu gosto de falar? Sabe o que eu gosto de falar quando eu vou dormir? Deus, eu sei que o Senhor não precisa dormir, mas eu preciso. Então, como o Senhor vai ficar acordado, não tem por que eu ficar. Até porque o Senhor acordado resolve, eu acordado não faço nada. E Deus gosta tanto que você vai dormir, porque quando você está dormindo, você não atrapalha Ele. Como é que o Senhor sabe disso? Aos seus Ele dá enquanto dorme. Ele está falando, enquanto você está dormindo, você não está me atrapalhando.
Você acredita que enquanto você está dormindo, quando você está na lei do Espírito da vida, quando você está dormindo, as bênçãos do Senhor estão vindo sobre você? Uau! Deus cuida do meu sono. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu preciso acordar, eu preciso andar, eu preciso estar diante dos problemas com o pensamento da vida e não da morte. Eu não vou pensar problema, eu vou pensar solução. T.L. Osborne dizia: eu nunca falo de problema no púlpito. Nunca falo de problema no púlpito. Aqui não é lugar de liberar problema, irmãos. Aqui é lugar de liberar vida. Nós estamos aqui para ser parteiro, não é coveiro, não. Nós estamos aqui para trazer vida, não morte. Essa é a realidade. Então, todas as nossas palavras são liberadas dentro de uma frequência. Ou na frequência da morte, ou na frequência da vida. Irmãos, a Bíblia omite que nós teremos problema no mundo? Não. Aflições? Não, ela não omite. No mundo passais, João 16:33, tenho-vos dito essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Contudo, ainda que a Bíblia não omite os problemas, ela nunca disse, você não vai encontrar um texto dizendo, pense nos seus problemas. Ele está dizendo, você vai passar pelos problemas, mas não precisa gastar tempo com ele. Se eu gasto tempo com Deus, eu não vou gastar tempo com problema. Se eu gasto tempo com a palavra, quando o problema vier, eu vou atirar na cabeça. É isso que eu preciso entender. Filipenses, vai para Filipenses, por favor. Estamos terminando. Filipenses 4. Às vezes eu penso, irmãos, que uma palavra como essa tem que não ter nem a câmera ligada, só para ficar para a gente. Se for heresia, é só nossa. Eu sei que na internet isso dá um problema desgramado, irmão. O pastor agora está pregando frequência. Agora eu estou pregando algo que a ciência diz, irmãos, e que é respaldado pela palavra. Ninguém está substituindo a palavra por energia, não. O que é que diz Filipenses 4:8? Finalmente. Por que Paulo está falando finalmente? Ele escreveu toda a carta, ele está dizendo, para mim encerrar. Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe. Então, eu sou desafiado ao quê? A pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, é isso que eu tenho que pensar. Pensar no problema não resolve o problema. O que resolve o problema é quando eu olho para a palavra e eu começo a liberar a palavra sobre a circunstância. Agora, como encarar o problema com a palavra se eu não sei o que a palavra de Deus diz acerca desse assunto? Como encarar uma enfermidade se eu não conheço Isaías 53, se eu não conheço 1 Pedro 2? Como? Você não tem arma, você tá sem munição, você está desarmado. Preste atenção. Pelas suas chagas fomos sarados. 1 Pedro, Ele tomou sobre si as nossas dores. Ei, irmão, quando você começa todos os dias a liberar essa frequência sobre o seu corpo, eu fui sarado, eu fui curado. E às vezes o seu corpo está doendo e você fala assim, verdade é o que Deus diz, fica na sua. Você vai mudar, você vai mudar, você vai mudar. Fale com o seu corpo. Eu estava vendo uma chamada de uma série que vai começar. Quando eu falo série, não é Netflix, não, na TV. E a parte da série só dizia assim, a mulher está enferma, uma senhora está enferma. E vem um parente dela, ela diz assim, parece que a vida abriu mão de mim. Tipo assim, ela não quer que eu viva mais. Parece que a vida abriu mão de mim. Mas a mulher diz assim, mas eu não abri mão dela não.
Parece que as palavras não estão se cumprindo em mim, mas eu não abri mão delas não. Em todo o tempo, se você quer saber o poder da palavra, Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, você vai ver só falando sobre a lei do Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa deve ser a nossa munição. Nós precisamos andar na frequência da vida. Chega amanhã no trabalho, a galera começa a falar dos problemas, de não sei do que, e você entrou na frequência do que? Da morte. Da minha boca vai sair vida, cara. Da minha boca vai sair solução, vai sair paz. Da minha boca vai sair palavras de milagre. Essa é uma semana poderosa que tá. Mas e os problemas? Se tiver, eu já declarei que nós vamos viver uma semana poderosa, e é isso que eu vou viver. Escute, não é que quando eu libero a frequência da vida, a morte não quer me atingir, mas ela não tem poder de me atingir. Por quê? Porque eu estou na frequência do reino. Eu estou na frequência do reino. Salmos 19. Gosto demais desse versículo, verso 7. Salmos 19, verso 7. Salmos 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha, tem Josué capítulo 1, tem Salmos capítulo número 1, Salmos de número 1, que diz: medita nela dia e noite, e ela fará prosperar os teus caminhos. O meditar na palavra me coloca numa lei de prosperidade, me coloca nessa frequência, irmãos. Presta atenção, aquilo que nós estamos esperando aquilo que nós estamos esperando que Deus faça, Ele já fez. Como foi dito aqui, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu sou abençoado. Eu não estou fazendo para ser abençoado. Eu fui abençoado, por isso eu faço. Eu fui abençoado. Mas pastor, eu estou pedindo para Deus me abençoar. Senta aí, fica sentadinho, porque em pé você vai cansar. Não, Ele já me abençoou. O meu papel agora é possuir aquilo que Ele já disse. Ele disse que eu sou curado. O que meu corpo está fazendo enfermo? Pode sair daqui, doença. Você não tem lugar aqui. Irmão, não se assuste que eu vou falar, não. Não se assuste, não. A doença não é algo. A doença é alguém. A saúde não é algo. A saúde é alguém. A maldição não é algo. A bênção não é algo. A maldição é alguém. O pecado não é algo. O pecado é alguém. É isso que eu preciso entender. Ou seja, isso não tem a ver com a vida que eu recebi. Isso não tem a ver com a palavra que eu tenho sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Eu não abro mão disso. Eu vou confessar a palavra. Eu vou declarar a palavra. Eu vou proclamar a tua palavra noite, dia e noite. Precisamos se livrar, irmãos. Precisamos guardar os nossos olhos de todas essas mazelas e desgraças que a gente tem visto através da televisão, que tem passado a nós, que tem nos influenciado de forma incrédula. Irmãos, precisamos ser seletos sobre quem vamos contar o nosso problema, porque tem gente que você vai contar o problema e diz: daí nem nada, difícil foi o que eu passei. Essa desgraça aí é pouca, grande é a minha. A pessoa quer ganhar tendo problema, irmão. Não, você quer se aconselhar, procure buscar alguém que você sabe que passou pelo que você está passando e venceu. Você liga para ele, ele vai falar: faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Quando Chris Vallotton, braço direito do Bill Johnson, nós vamos encerrar aqui. Chris Vallotton recebeu um diagnóstico de enfermidade, não sei quanto tempo atrás, eu li isso no livro dele, O Caminho Sobrenatural da Realeza. Esse livro é maravilhoso. Chris Vallotton,
O caminho sobrenatural da realeza é fantástico. Ele diz o seguinte, que quando ele recebeu esse diagnóstico, ele lembrou de um amigo dele que teve um câncer muito violento. Ele não disse, o Chris Valaton não disse que o que ele estava passando era um câncer, mas ele lembrou de um amigo que foi diagnosticado com câncer e o médico disse, você vai morrer. Ele falou, vou ligar para ele. Ou seja, ele estava numa situação de um diagnóstico e ele liga para o amigo dele, diz, tudo bem, tudo jóia, tal. Alguns anos atrás você passou por isso, o médico deu uma sentença de morte, não foi? Ele falou, foi. Ele falou, como é que você fez para vencer? Eu achei fantástica a resposta do cara para o Cris. Ninguém pode me ameaçar com a eternidade. Ninguém pode me ameaçar com a eternidade. A eternidade não me causa medo. Eu não estou com medo do amanhã, eu não estou com medo do futuro. Sabe por quê? Porque ele já esteve lá. Ele já esteve lá na frente. É hora de nós termos mentes saudáveis. É hora de nós pensarmos corretamente. Como pensar corretamente? A palavra. Mais tempo com a palavra. Mais tempo com a palavra. Ei, eu tenho um áudio com a maioria dos versículos sobre prosperidade. Eu coloco ele e fico ouvindo. Desde Gênesis até Apocalipse, eu tenho um áudio que vai falando versículo após versículo. Eu não preciso ficar caçando na Bíblia os versículos sobre prosperidade. Eu fico ouvindo ele. A palavra de Deus é remédio. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, eu vou mandando informação porque palavra de prosperidade sobre a minha vida. Eu quero achar um áudio sobre saúde. É isso. Eu quero ouvir sobre isso, irmãos. Eu não quero ouvir desgraça, eu não quero ouvir não sei o quê. Eu não quero ouvir essas músicas tristes, amarguradas de crente. Quem me viu passar na prova, quem me ajudou, cheguei na fase mais difícil até aqui. Para, isso é coisa de videogame. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Isso é coisa de solitária, quem está preso. Sai dessa, irmãos. Eu quero ouvir. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Chega as tuas mãos e fala, capeta do inferno, tira uma foto minha. Irmãos, o capeta fica endemoniado. Ele fala, não é possível. Tudo que eu fiz com esse cara, tudo que eu fiz com ele não para. Te agradeço, meu Senhor. É isso. A gratidão antecede a posse. A gratidão antecede a posse. Quer entrar numa verdade? Gasta tempo agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tem coisas para resolver essa semana, passa tempo agradecendo antes. Obrigado, Senhor. Amanhã está tudo certo, está tudo resolvido. Passa tempo agradecendo. Essa é uma semana de boas notícias para você, em nome de Jesus Cristo. Por favor, William. É isso que eu quero que nós entendamos, que nós saiamos daqui nessa noite. Crentes, irmãos. Eu estou na frequência da vida. Pastor, eu notei que eu estou na frequência da morte. Vamos virar o botão? Vamos virar a chave? Você não vai falar mais problema. Mas você está na luta. Conta 2 meses na luta. 1 ano na luta. 2 anos na luta. Você deveria ir para o UFC, cara. Você só vive na luta. É o Rock Balboa. O Alex já foi lá para 1910. Irmãos, a luta foi vencida, mas tem uma batalha? Tem, mas é uma batalha, não, a batalha que nós estamos tendo, não é sobre quem vai vencer, a guerra foi vencida na cruz do Calvário, a batalha é sobre possuir, e a única maneira, olhe para mim, a única maneira do diabo nos prender, é se ele trabalhar na nossa mente. E qual é o nosso desafio? É renovar a nossa mente acerca da nossa criação. É renovar a nossa mente acerca do nosso passado, das necessidades que nós passamos, das palavras depreciativas que foram liberadas sobre as nossas vidas, nos liberar disso. O meu passado não vai ser mais minha prisão, ele vai ser meu testemunho. Meu passado não vai ser, eu não estou preso mais nele, ele é o meu testemunho. Eu glorifico a Deus porque ele me livrou daquele lugar. O seu passado, irmãos,
é como um retrovisor, mas o seu futuro é como um para-brisa. O que é maior, irmãos? O retrovisor ou o para-brisa? Para de olhar no retrovisor, você tem um quadro amplo na sua frente, uma imagem ampla. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Irmãos, passe horas do teu dia, tempo. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado porque eu sou um homem feliz, bem-humorado, educado. Eu sou um cavaleiro. Eu sou um nobre. Eu sou um príncipe. Eu sou filho do rei. É isso que a Bíblia diz a seu respeito. Eu quero te convidar a estar de pé, por favor. Aleluia. 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 Nós te louvamos, Senhor. Eu quero que você abra sua boca agora em gratidão ao Senhor. Eu quero que você abra sua boca em agradecimento ao Senhor por tudo quanto Ele fez na cruz do Calvário através de Cristo Jesus, pela sua saúde, a sua casa, a sua família. Você foi liberto da morte, do inferno, da condenação eterna. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. O pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado e da morte. Eu não estou mais nessa frequência, eu estou na frequência da vida. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Celebre isso, adore a Ele, exalte a Ele, tenha alegria no seu coração. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o fim. Ela começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Declare isso! E a terra Estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada, nada. nada vencerá seu grande amor. Ó morte, Ó morte, onde estás? meu rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, e pra sempre exaltado é. Diga! Pra sempre adorado és. Ele vive, 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 Ele vive. E a terra estremeceu. Diga! você tudo se abriu. Nada E nada vencerá seu grande amor. Vamos! Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado és. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive, ressuscitou. Ressuscitou. E a terra estremeceu. Declare forte. E a
Feche teus olhos, comece a orar em outras línguas. Libera, libera, libera. Aumente o volume da sua voz. Vamos, 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 vamos. Ore no Espírito, ore, 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 ore. Ore, libera, libera, libera. Ora. Se entrega ao Senhor, se entrega ao Senhor, se entrega ao Senhor. Se entrega ao Senhor, se entrega ao Senhor. Oh, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. A tua presença é real no nosso meio. Nós te engrandecemos, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Na tua presença há abundância de alegria. Na tua presença há abundância de alegria. Na tua presença há abundância de alegria. Oh! Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro Ele venceu. Cantamos aleluia. Diga! Cantamos O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Feche teus olhos. Senhor, eu quebro todas as prisões do passado, todo medo, toda dúvida, toda incerteza e insegurança. Eu repreendo o espírito de medo. Eu repreendo o espírito de medo no nosso meio, em nome de Jesus. Eu declaro o espírito de ousadia, o espírito de amor. Senhor, se alguém entrou aqui enfermo, nós não estamos nessa frequência. Eu repreendo toda e qualquer enfermidade agora. Toda e qualquer dor desapareça agora, em nome de Jesus. Agora, não é depois, é agora. Dor de cabeça vai embora agora. Enxaqueca vai embora. Em nome de Jesus, toda cólica vai embora agora. Em nome de Jesus, toda ansiedade saia. Em nome de Jesus. Você é sarado, você é curado, você é bendito, você é bendita do Senhor. Oh, eu libero palavra de vida sobre você. Eu libero palavra de prosperidade sobre você. Eu libero palavra de avanço sobre você. Oh!
fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Erga tuas mãos. Eu quero te dizer que você não é mais escravo do pecado. Você é filho de Deus. A frequência da sua vida não é mais sobre pecado. É sobre santidade, é sobre vida, é sobre pureza, é sobre integridade. É isso que está sobre a sua vida. O pecado não faz parte da sua frequência. Em nome de Jesus, seja liberto disso. Entre nessa realidade, nessa frequência e viva o que Deus tem para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você aplauda Ele. Oh, aleluia. Sente um instante, nós já vamos encerrar.